Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo nesse episódio 63 do Bacon Podcast. E como você pode ver, hoje a casa está cheia. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá para mais um. Bora lá para mais um. O Nando acabou de cair aqui. Mas vamos apresentar os outros, depois quando ele entrar a gente apresenta ele também. E também aí o Hugo Mesquita. Hugo, por favor, se apresente, suas redes sociais, o que você faz da vida. Opa, beleza, turma? Satisfação. Cara, desculpa, toda vez que entra podcast e alguém começa com um tom mais estridente, eu lembro logo do Lambda, Nerd! Muito bom! Isso aí. A minha referência de podcast, né, cara? Mas vem aí, eu sou Hugo Mesquita, eu sou psicólogo, sou carioca, mas moro em Brasília. Tem meu Instagram, eu faço um trabalho lá também de live diária, @HugoJMesquita. Acho que esse é o resumir, né? E também todos os links vão estar aí na descrição, né, dos perfis. E também o Roberto Varela, né, direto ali do Rio de Janeiro. Roberto, se apresente, por favor, seja bem-vindo ao Bacon. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou professor de filosofia da rede particular daqui de Volta Redonda, interior do Rio, né, a terra da siderúrgica, né, da CSN, da famosa CSN. Eu tenho um Instagram, né, professor Roberto Varela, e também tenho um canal no YouTube com mais de 60 aulas gratuitas de introdução à filosofia, que vai estar aí na descrição. Então, basicamente, o meu trabalho é no Instagram e como professor da educação básica, né, ali do ensino médio. Maravilha! E agora vamos esperar o Nando, né? Deixa eu ver o que aconteceu com ele, né? O Nando, que é o grande glue disso tudo, logo ele cai, né, cara? Para você que está escutando a gente, tem um convidado fantasma. Ele entra, ele sai, a gente não sabe que hora que ele aparece. É cheio de surpresas. É verdade, né? Ele sumia a tela, depois voltava, né? É verdade, né? Isso aconteceu algumas vezes. Bom, eu mandei aqui uma mensagem para ele. Será que ele estava no 4G ainda e acabou a internet dele? Nossa, porque cara, a mensagem não carregou, não. Ele tava com um problema no Wi-Fi dele. As últimas lives que eu fiz com ele teve algumas intempéries ali. Ele tá lutando ali contra... Daqui a pouco vai rolar processo. É mesmo, cara, isso aí dá um estresse do caramba mesmo, né? Nossa. Bom, então a gente já vai começar com a edição, olha, a gente falou que não editava os vídeos, né? Já vai começar com a edição, mas tá bom, não tem problema não. Deixa eu só anotar aqui os tempos. Ó, apareceu como online. Logo ele aparece aí. Lambda Nerd foi. Aí ele entrou aqui, ó. E aí, pessoal? Opa! Olha ele aí. Ele tava te apresentando aqui. Tá aí. Desculpe, pessoal. Desculpe. Cara, a minha internet continua com problema. Não, fica. Se você quiser ficar no Wi-Fi, Nando, fica tranquilo, viu? Não precisa ficar no 4G. O Wi-Fi que é o problema. Não. O problema é o Wi-Fi. Cara, exatamente. Cara, tá legal agora? Tá legal. Tô ouvindo bem. Tá legal, tô vendo bem, não tá travando. Tá beleza, então. Então, agora a gente vai te apresentar, hein, Nando? Já chegou com tudo já. E também o nosso querido Nando Fernandes. Nando, se apresente aí, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Apresente seu trabalho, suas redes sociais também. Pô, legal. Lucas, então, meu trabalho é no Instagram, basicamente, com o Nando Fernandes. Esse é o meu nome ali, que tá no Instagram, Fernandes com FH. E, eu sou enfermeiro, faço faculdade de medicina e sou, assim, apaixonado por filmes. Acho que os filmes têm um valor, assim, único na nossa vida, assim, no que tange, assim, a capacidade de formar o imaginário. Então, é isso, cara. Muito bem, o link também vai estar aí na descrição. De não precisar dormir. Ah, é? O Nando, ele tá sempre acordado, ele tá sempre lendo, vendo filme, estudando, alguma coisa ele tá fazendo. É mesmo. Queria ter esse dom. Um pouco mesmo.
Queria ter esse dom. Por enquanto, cara. Vamos ver o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Por enquanto tá Não, doido. o problema é que eu não durmo muito também. O problema é que eu vou dormir depois na missa. Eu tô na missa, eu começo a pescar, entendeu? Esse é o problema. Enfim, né? Mas é isso, né? Estamos aí com essa turminha do barulho aqui reunida, né? Para falar aí um pouco sobre... tema já. Turminha do barulho, sobre os anos 90. Sobre os anos 90, né? Sobre essa década de 90, sobre o cinema, né? Especificamente sobre o cinema aí, que marcou, né? Pelo menos eu sou dos anos 90, né? Então, me marcou muito, né? E acredito aí que muitos que estão aqui também nesse podcast. E é isso, né? Muito bem, meus caros nerds, conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Isso aí, então. Vou falar das nossas redes sociais também, né? Que eu acabei não falando, acabei esquecendo, mas beleza, né? Aí a gente começa geralmente com uma pequena sinopse. O Bruno, ele dá a sinopse, né? Um negócio de tradição, né? Do podcast. E a gente manda a brasa, tá bom? Então, né, a gente apresentou aí todos os convidados, falou das redes sociais e trabalhos deles também, né? Apresentando para você que chegou aqui agora, né, nesse podcast e não sabe o que está acontecendo, né? O Bacon é a sua proteína semanal, né, de cultura pop, de cinema, enfim, daquilo que realmente importa, né? Dessa cultura aí que a gente sabe que está cada vez mais progressista. Então o Bacon, ele chega aí para trazer um pouco para você daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vale a pena consumir desse universo. E o Bacon, né, no nosso Instagram é o Bacon Podcast BR, vai lá e nos siga, a gente sempre está alimentando ali com conteúdo. Nós também estamos no YouTube, né? Então, para aqueles que gostam de ver as nossas caras lindas, vai lá no YouTube, né, que vai estar tudo lá na íntegra. Você vai ver aqui os convidados belíssimos que estão aqui com a gente também. Então vai lá, né, que, né, você quer conhecer, você quer ver um pouco, se inscreve, né, no nosso canal do YouTube, deixe seu like. O nosso YouTube não é o nosso carro forte, nós somos um podcast, mas mesmo assim vai lá, nos ajuda. Você gosta só do podcast, vai lá, pelo menos se inscreve, deixe seu like só para ajudar. E você que é a pessoa que nos acha lindos e que sempre está no YouTube, por favor, vai no podcast, que o podcast está editado, tá bonito, dá trabalho, né? O YouTube não dá trabalho, o podcast dá trabalho. Então vai lá e consome o conteúdo do podcast, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Estamos nas principais plataformas de podcast, você vai encontrar lá por Bacon ou Bacon Podcast, que é o pretinho esverdeado, né? O Bacon, né? O nosso logo. Vai lá que você vai encontrar a gente. E como nós somos um podcast aqui que honra as tradições, Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse tema que nós vamos tratar hoje. Olha, eu queria dizer que eu ando escorregando nessa sinopse aí, porque a gente está fazendo temas que não são especificamente de um filme, de série, então não tem muito bem uma sinopse. Mas me falaram que a gente vai falar da década de 90, então como eu nasci nessa época, eu sei que é a mais importante que tem, é a mais legal de se falar, então a gente vai reunir uma galera legal aqui e falar sobre tudo que tem de mais importante na cultura pop da década de 90. Não vem que não tem não, que você é dos anos 80, cara, que você tá falando aí. E se você não ouviu o último podcast da Fé Não É Binária, ouve, porque vale a pena só pela sinopse do Bruno, tá? Verdade, verdade. Logo no começo, gente, não precisa nem ouvir. Então, né, gente, estamos aqui, né, então, como eu falei lá no começo, com essa turma aqui, essa turma agradável, né, e para falar, então, sobre uma década inteira, né, de cinema. Primeiro, vamos lá com a pergunta inicial, né? Por que falar do cinema nos anos 90? Por que o cinema dos anos 90? Certo. Eu acho que vou começar, e aí eu vou deixar depois pro pessoal. Até porque a culpa é tua, né, Nando? Porque... A culpa é minha. Cara, a culpa não é minha, mas vocês topam, entendeu? Então o problema é de vocês, cara. Né? Vocês são livres. Eu invento as coisas e vocês topam, então é isso aí. Cara, Lucas e amigos, assim, o que acontece? Se a gente olhar para a história do cinema,
a gente vai ver que a gente tem um pouco mais de 100 anos. Quer dizer, é uma história que, quando nós formos comparar com a história literária, ela não se compara em tempo, em peso, em toda a capacidade de penetração, certo? A literatura, nós não duvidamos do quanto ela é capaz de influenciar, de formar a civilização, né? De penetrar nas mentes e de solidificar as ideias e os pensamentos. E o cinema, quando nós fazemos uma certa comparação, nós temos que entender que o cinema ele nasce, né, ou na verdade ele frutifica nesse século XX, né? Século XX, onde as coisas andam muito rápido, onde cada década é muito parecido com um século, certo? Nos primeiros 4 séculos, por exemplo, da era cristã, as coisas eram muito parecidas. O segundo e o terceiro século, ninguém sabe exatamente qual é a diferença do que aconteceu ali, certo? A gente vai ter talvez uma diferença do primeiro para o 4º século. Mas quando nós falamos de século XX, nós temos uma diferença absurda, por exemplo, dos anos 90 para os anos 20, para os anos 30, para os anos 40. E o cinema, ele, de certo modo, ele faz uma analogia a essa capacidade de comunicar o que comunicou talvez um século em uma década. Perfeito? Então, nós temos uma série de momentos em que nós podemos fazer frisos, fazer sulcos dentro das décadas do cinema, e ele fazia algumas separações. É claro que quando nós fazemos a separação da década de 90, é uma separação que nós escolhemos, talvez ela seja um pouco mais para lá e um pouco mais para cá, certo? Mas nós conseguimos estabelecer alguns pontos que são chaves na década de 90. O mundo passa, depois das guerras, das grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, passa por grandes transformações. Então a gente, por exemplo, tem essa criação de um Estado, ou de um pseudo-Estado que parece global, né? Com a criação da ONU. A gente tem o Concílio Vaticano II, a gente tem essa tensão da década de 60, por exemplo, com a Guerra Fria, certo? E a gente, então, tem essas modificações que vão chegando, de certo, às vezes mais concentrado, às vezes mais diluído, dos grandes pensamentos filosóficos que carregaram essa década, principalmente no início, esse século, principalmente no início do século, certo? Então, quando nós falamos do cinema, exatamente, nós vemos que o cinema ele caminhou, de certo modo, junto com o século. Ele caminhou contando um pouco do que acontecia no mundo naquele período. E o cinema foi crescendo junto com a tecnologia. As guerras e essa corrida por tecnologia, essa corrida pela Guerra Fria, essa corrida pela força, pela potência, através dos instrumentos técnicos, fizeram com que o cinema crescesse também, certo? Então a gente tem, por exemplo, na década de 70, na década de 80, inclusive na década de 60, grandes produções. É um erro pensar, por exemplo, que uma grande produção da década de 60 ela é mais barata que uma grande produção, que uma produção da década de 90, né? Tem produções muito mais caras, muito mais onerosas, que aconteceram nos anos 50, nos anos 60, do que produções que aconteceram, por exemplo, nos anos 90. Mas o que acontece é que nos anos 90 a gente tem uma espécie de chamado interior. Quer dizer, o homem tentando encontrar o que foi ao longo desse século. O homem tentando encontrar aquilo que aconteceu com ele ao longo desse período. E isso é de uma beleza muito interessante e assim, de certo modo, assim, que não chega... Se a gente não está atento, ela parece sutil, mas quando nós somos avisados disso, fica muito claro. Nós vemos nos títulos, nós vemos nas ações do cinema, principalmente no cinema hollywoodiano, né, mas, claro, nas ações do cinema no mundo, essa tentativa de buscar quem é o homem, né, para que serviu esses acontecimentos que o homem acabou, assim,
experimentando ao longo de um século. Então, é uma tentativa de encontrar algum eixo. Então, tem muitas chamadas interiores, né? Nós vemos, por exemplo, uma década de 80, onde o cinema ele é muito pop, ele é um cinema muito de entretenimento, certo? Então, tu vai pegar ali, por exemplo, títulos como De Volta para o Futuro, Indiana Jones, e uma série de títulos que tenha Curtindo a Vida Doidado, que tem esse peso, certo? Esse peso de deixar, talvez, usar a arte do cinema como uma espécie de anestesia daquilo que aconteceu até então, né? Daquilo que vinha acontecendo. Mas não é suficiente essa anestesia. É porque nós estamos anestesiados, mas nós ainda estamos muito contaminados com as ideologias que carregaram os anos que foram anteriores. Mas os anos 90 tem uma tentativa de encontrar um eixo novamente do homem, né? Claro, com as ideias, com os pensamentos dos grandes diretores, né? E é importante a gente pensar aí que os grandes diretores não são, por exemplo, como nós aqui, que estão tentando fazer da sua vida um trabalho em cima de uma cultura clássica, em cima de uma cultura conservadora. Não, eles bebem de tudo, certo? Mas eles conseguem expressar, eles conseguem ver que precisa desta chamada interior, e que tem belíssimos filmes que fazem isso, com muita tecnologia, com excelentes atores e com roteiros maravilhosos. O roteiro original é uma coisa que chama muito a atenção, né, nos anos 90, porque os roteiros eles eram encomendados antes. A grande maioria dos roteiros eram encomendados, por isso que era muito caro se fazer um filme. Ele era muito pensado, ele era muito trabalhado, os nomes já existiam muito antes do filme ser lançado. Com a ideia dos roteiros originais, nós temos a ascensão do diretor roteirista, né? Então o cara escreve, claro, isso já acontecia antes, mas acontece em larga escala, né, nos anos 90. Então os diretores roteiristas, eles acabam ganhando um corpo muito grande. Então a gente vê no cinema, com custos que não são os maiores, grandes diálogos, grandes textos, com atuações excelentes, e essa capacidade de fazer com que a gente perceba nuances, né, dos homens dentro desse período. Acho que é interessante que o Nando falou que, de certa forma, a história do cinema se confunde e se identifica com a história da modernidade tardia, né? Ou seja, que a gente chama vulgarmente de contemporaneidade, né? Então, se isso acontece, o cinema dos anos 90 é precisamente a ponte para tal da pós-contemporaneidade, que é um nome que não faz o menor sentido, mas é usado sociologicamente, né? Seja assim, esse momento assim em que de total dissolução das identidades e das percepções e tudo mais. Então, os anos 90 me parecem ser realmente essa ponte, ou seja, em parte ele é uma reflexão, né, com tudo que aconteceu antes, às vezes um revival, mesmo uma releitura, né, em parte uma preparação, ou uma angústia pelo que estaria por vir, né, e em certa parte também uma maneira de produzir o que está por vir, né? Então acho que em todos os aspectos o cinema dos anos 90 é crucial para que a gente compreenda esse período estranho, atual, né, que a gente vive. E vale destacar também que falar de cinema é sempre interessante, porque o homem gosta de contar a sua história. O primeiro sinal que você tem aparente assim do homem, que o homem é diferente dos outros seres, é que o homem verbaliza o que ele pensa, ele conta uma história, né? Quando vocês abriram o podcast, vocês pediram para a gente contar um pouquinho da gente, né? Então o verbo ali é um sinal da inteligência humana, né? Não é à toa que a gente tem ali uma imagem em semelhança com o próprio verbo divino criador, né? Então falar de cinema é sempre necessário, porque o cinema me parece arte que pode ser utilizada como melhor ferramenta desde os anos 90 para cá. Eu acho que até os anos 80 ali você poderia elencar outras artes que poderiam competir com o cinema em termos de relato de narrativa, né? A narrativa da vida humana. Agora, nos anos 90 para cá, parece que o cinema ele surge como a melhor ferramenta
Melhor não no sentido qualitativo, né, artístico, né, de buscar o que é o belo, nada disso, mas melhor no sentido de contar a história do homem moderno, né, do homem atual, com uma ferramenta que o homem atual entende, né? Então, me parece que o cinema dos anos 90 ele é bem adequado a esse verbalizar da narrativa humana, né? A gente não pode esquecer que todo mundo gosta de ver filme. Todo mundo, no mundo atual, nos anos 90, todo mundo gosta de ver filme. E dá para desconfiar que nem todo mundo gostava em décadas anteriores, né? Agora, dos anos 90 para cá, isso é bem claro, né? Todo mundo gosta. Se você pega, sei lá, desde um adolescente mimado, que não compreende nem o que é arte, nem sabe o que a gente está falando de narrativa, ele vai gostar de ver filme. Ele gosta de ver seriado, né? Ele se interessa ali pela narrativa humana, o que mostra que há uma humanidade ainda dentro dele, né? Uma outra coisa que chama a atenção nos anos 90 é a confusão, cara. Os filmes, tem filme para todos os gostos nos anos 90. Uma confusão dos diabos, com perdão da palavra, né? Você tem ali Curtindo a Vida Doidado, né, que fala do adolescente ali expressando os seus desejos mais mesquinhos, ali, mais instintivos, podemos dizer assim, ao mesmo tempo que você tem filmes assim hipercomplexos sobre os movimentos da alma humana, sei lá, como Sonho de Liberdade, ou, sei lá, do Silêncio dos Inocentes, ou filme desse tipo, né, desse aporte. Então é um cenário confuso, o cenário dos anos 90. Isso chama muita atenção, porque, como o Nando e o Hugo bem disseram, né, os anos 90 foram confusos, né? Você tem ali, ao mesmo tempo, o auge e a decadência da Guerra Fria, né? Você tem ali o fortalecimento de capitalismo, comunismo, socialismo, ao mesmo tempo que o muro está sendo derrubado nos mesmos anos 90, né? Então, é um período confuso, onde o ser humano está buscando ali um eixo, né? Como o Nando bem disse. Ele está buscando se localizar no meio dessa confusão de narrativas. Mas é interessante que, ainda assim, os diretores conseguiram fazer belíssimos trabalhos nos anos 90, né? A gente vai falar aí mais especificamente dos filmes, mas o que eu chamo a atenção é isso, né? A questão do cinema, porque é uma ferramenta bem moderna, bem atual, para contar as narrativas possíveis de vida humana, né? E, ao mesmo tempo, os anos 90, que é um cenário confuso, onde o homem está tentando ali achar um eixo no meio dessa confusão de narrativas, né? Eu totalmente leigo no assunto mais profundo do cinema, que a gente fala muito de cultura pop, a gente é apreciador, mas a gente não é especialista em nada. Mas a impressão que eu tenho da década de 90 em relação ao cinema é que, como a tecnologia ela desenvolveu muito rápido, então a década de 70 e 80 ali foi um abuso de novas técnicas tecnológicas para se gravar, para se fazer a arte. Na década de 90 já estava todo mundo acostumado com isso, eles decidiram voltar mais para dentro, olhar para, de fato, as histórias que eles queriam contar, né? Então é interessante porque passou a fase dos efeitos George Lucas ali dos anos 80, e aí eles decidiram olhar mais para dentro das histórias, né? É muito interessante. E um exemplo que me marcou muito, provavelmente não seria nem comentado se eu não falasse isso, mas eles trouxeram tanto essa questão que o filme que mais me marcou na infância inteira é um filme de 91, se eu não me engano, é uma animação da Disney, é o Rei Leão, mas é um filme extremamente profundo. Mas é uma animação super simples da Disney e é extremamente profundo. Eu assistia todo santo dia naqueles VHS verde da Abril, quando eu era criança, sabe? E assim, até filmes infantis tinham uma profundidade muito grande nesse período, né? Perfeito. Você pega Toy Story também, né? Que é dos anos 90. Toy Story. Rei Leão é de 94, cara. 94? Rei Leão é de 94. 94 é o ano, né, Nando? É um ano fantástico dos anos 90. É um ano fantástico. E Toy Story também, cara, é incrível. Os dois filmes são os grandes filmes de animação mesmo da década, assim, e muito mais, e não pela animação. Não pela animação. A Disney já tinha alcançado importantes feitos tecnológicos, né, com animação. Vídeo, por exemplo, como é que é? A Branca de Neve, né, e os Sete Anões, por exemplo. Mas pelo roteiro. O roteiro dos filmes, eles são muito bons. Eles contam histórias arquetípicas, né? E é o que fez a Disney crescer nesse sentido. Quando a Disney conta, por exemplo, histórias como a do Pinóquio, né? Nós temos muito claro
que existe ali uma tentativa de encontrar no ser humano uma resposta de algo que é anterior, que atinge a todos, que é uma espécie de resposta coletiva. O ser humano responde a um chamado em que a arte faz a ele, nesse sentido. Então, isso acontece, por exemplo, na Bela e a Fera, isso acontece no Pinóquio, isso acontece muito bem no Rei Leão e no Toy Story. E, claro, não sei se a gente vai ter tempo para falar isso depois, mas isso se perdeu com o passar do tempo. A Pixar e a própria Disney perderam isso. Isso já não acontece mais. Hoje é usado cada vez mais como um instrumento de formação ideológica mesmo, os filmes. Eles já não têm mais essa busca arquetípica, não são mais clássicos. Os clássicos falam sobre arquétipos. Os outros filmes falam sobre estereótipos, sobre tentativas de inocular nas pessoas um modo humano que não é exatamente o modo humano de ser. Perfeito. E em questão ainda da tecnologia, né, que vocês estavam falando, uma grande vantagem que os anos 90 teve foi que a tecnologia estava muito em alta, mas não é que o cinema inventou algo novo. Então já tinha tido, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, um boom tecnológico, um boom de efeitos especiais. E o que os anos 90 fez? Ele aperfeiçoou isso. Então, dando o exemplo aqui, o paralelo do Star Wars, né? Então, o George Lucas foi lá e inventou todo o universo, todo mundo do Star Wars, acho que nos anos 80, né, se eu não me engano. 77, primeiro. Isso. E aí, já nos anos 90, que você tem a jornada do Anakin, o que eles fazem? Eles, claro, nem se compara, né, a história, nem se compara nada, mas eles usam dos efeitos especiais e aperfeiçoam os efeitos especiais e conseguem focar um pouco mais nessa narrativa. Então, essa é uma grande vantagem dos anos 90. Por exemplo, o próprio Rei Leão. O próprio Rei Leão é um filme maravilhoso, por quê? Porque ele foi baseado em clássicos, ele foi baseado num livro bíblico, ele foi baseado numa obra de Shakespeare, ele utiliza toda a jornada do herói que já tinha sido descoberta lá atrás, então eles colocam tudo isso para enriquecer, né? Porque a ideia da Disney, principalmente naquela época, era trazer a magia para casa do telespectador, e eles usam da tecnologia para aperfeiçoar. Então, a Disney já tinha meio que descoberto a roda lá na Branca de Neve, mas a qualidade gráfica, por exemplo, de um Rei Leão, de uma Branca de Neve, de um Rei Leão, de uma Bela Adormecida, eu adoro a Bela Adormecida, era o meu filme quando eu era criança, era a Bela Adormecida, mas não se compara. Por quê? Porque a Disney pegou essa tecnologia que tinha sido inventada e conseguiu aperfeiçoar, e a mesma coisa com o roteiro. Então, a ideia da jornada do herói que tinha sido usada no cinema pela primeira vez alguns anos antes, foi muito aperfeiçoada e usada exaustivamente nos anos 90, até que a gente chega nos dias de hoje que ela está sendo usada de maneira até porca, né? Que virou um clichê já hoje, a jornada do herói, já não é mais usada de forma brilhante. Então, eu acho que o grande segredo dos anos 90 é essa liberdade de trabalhar a originalidade, porque o Rei Leão era uma obra original, mas baseado em clássicos, que tinha a liberdade do roteirista de criar algo, mas aperfeiçoar aquilo que já vinha, entendeu? Inclusive, dentro disso que você falou, já vou falar uma heresia aqui agora, um negócio que é anátema. Mas vocês vão entender. Você comentou sobre a comparação ali entre aquela explosão, né, de descoberta de efeitos ali pelo George Lucas nos episódios 4, 5, 6, né, do Star Wars. E você compara ali, né, com o episódio 1, né, da Ameaça Fantasma. Você vê que não tem como a gente negar que existe uma complexidade psicológica na Ameaça Fantasma que não tinha nos anteriores, né? Com certeza. Ali você tem, vamos dizer, é quase que uma chave de leitura que é proposta para todos aqueles eventos. Quer dizer, é um negócio impressionante, realmente. Ou seja, agora vamos tentar voltar aqui para o interior dos personagens, para as narrativas, né? Para entender ali os motivos, né? O que fez o vilão. Né, qual foi o erro, né, onde está ali a raiz ali do pecado menor que se transformou num grande, ou seja, isso é uma coisa impressionante também, né? Eu acho os episódios 1, 2 e 3 subestimados, cara.
Acho eles sensacionais. Eu prefiro a trilogia prequel do que a clássica. Pois é. Bom que estamos entre hereges aqui, tá tudo bem então, né? Tá todo mundo torcendo pra alguém levantar a bola. Não, eu concordo. Os episódios 1, 2 e 3 são realmente aquilo que faltava, né, pra gente conseguir abarcar tudo aquilo que a saga quer nos contar, de uma maneira muito mais intimista mesmo, muito mais profunda. A gente tem ali uma certa ligação com a alma, com as coisas eternas, que nós não temos nos primeiros. Boa. Os primeiros é muito mais o resultado das ações sociológicas. É muito parecido, né, com o que acontece com o fenômeno sociológico no mundo, né? A gente tem o império muito estabelecido, né? Aquela formação dos rebeldes, enfim. Então tem muito claro o que acontece nos primeiros episódios, quer dizer que na verdade não são os primeiros, né? O 4, 5 e 6. E aí então a gente tem essa profundidade muito mais reflexiva, muito mais uma análise psicológica, como o Hugo falou, né, daquilo que existe no interior dos personagens. Mas tem uma questão sobre tecnologia, por exemplo, que se a gente não falar aqui, a gente vai, nosso vídeo não passa no teste dos anos 90. Que é, por exemplo, falar sobre Jurassic Park, tá? Por exemplo, Jurassic Park, ele é um divisor, certo? Jurassic Park, ele é um divisor. E isso acontece muito nos anos 90, certo? Existem assim, alguns modos e alguns gêneros de filmes que eles, a partir daquele filme, daquele exemplo dos anos 90, todos os demais acabaram, de certo modo, se assemelhando, fazendo alguma coisa parecida. E o Jurassic Park tem essa capacidade. Embora a gente saiba que os efeitos foram muito bem explorados no Star Wars e em outros gêneros também, não se compara. Quando a gente está na tela do cinema e o efeito... Porque assim, eu era criança nos anos 90, então eu lembro do Jurassic Park, eu tinha o álbum de figurinhas do Jurassic Park, certo? E eu lembro do efeito que causava nas pessoas verem aquele filme no cinema. As pessoas ficavam realmente impactadas, como que na mesma cena, de maneira tão realística, estava ali um dinossauro com uma pessoa, certo? E isso não acontecia antes. Embora tivesse muitos efeitos, não era, a gente sabia que aquilo ali era uma produção justamente para que nos fizesse acreditar, para que nós, né, pudéssemos simular ali com a nossa imaginação, dar uma completada na coisa. Quando nós vemos as imagens de Jurassic Park, nós não precisamos completar nada, né? É muito interessante isso. Se você vê a sucessão... desculpa, perdão. Não, segue, é isso aí. Vai lá. Fala, Varela. Se você vê a sucessão de filmes do Spielberg, parece que ele estava tentando, né? Com o Tubarão ele tenta. Ele quer dar um tom realístico que não tem a ferramenta. Cara, o Jurassic Park, ele assina a obra. Que ele tentou, aqui tem Spielberg mesmo. Deixa eu e vamos lá, a gente está falando de anos 90 e... Desculpa. Rapidinho, só um pequeno comentário, porque para coroar isso tudo tem o John Williams, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, ele fez a trilha. Eu não podia deixar de comentar, mas a gente tá falando dos filmes da trilha do cara, né? Ele também coroou muito. Sim, exatamente. Bem esse período. Exatamente. Pode seguir. Não, eu ia falar, porque tocando nesse ponto que a bola que o Nando levantou sobre ainda a questão do progresso tecnológico no cinema nos anos 90, a gente tem lá no finalzinho o Matrix, né? Que lançou, vamos dizer, o caminhar pelas paredes, o cocobongo para desviar de bala, né? Aquela coisa assim. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo o Neo fazendo aquilo, eu lembro, né, do Máscara, né? Cuba Chique bom. Muito bom. Chique boom, né? Eu não sei como alguém não pensou em fazer uma montagem até hoje, né, cara? De botar o Neo assim e tocando chique boom no fundo, né, cara? Isso é impressionante. Eu, como cresci no subúrbio, eu lembro do El Chan, cara. Eu lembro do El Chan aqui.
A mistura de Bruce Lee com El Chan, porra, Matrix. Maravilhoso. Que isso aí, ó. Resumo do Matrix por um filósofo carioca, né? Uma mistura de Bruce Lee com El Chan. Representa os anos 90, muito bem. Isso é anos 90, cara. Isso é anos 90. O Matrix, ele também revolucionou muito ali a forma de filmar, também ele trouxe, né, também algumas novidades de efeito especial, mas foi bem no final, né? Então, assim, passou todos os anos 90, né, e aí daí no final vem também alguns efeitos diferentes, né, do que tinha antes. Mas vocês estavam falando do Jurassic Park, né, meu, só quem assistiu, assim, porque uma coisa é hoje você assistir, né? Uma coisa é você pegar um filme, não precisa nem ser o antigo, né? Pode ser os novos mesmo, enfim, né? Não importa. Mas uma coisa é você pegar e assistir esse filme hoje. Você olha assim, pô, legal, né? Hoje tem parque, né, dessas coisas. Hoje, tipo, quase estão trazendo a vida, né? Os do jeito que tá do jeito que anda as coisas, né? Tá quase acontecendo, exatamente. Mas na época, né? Você assistir um filme desse foi muito revolucionário, assim, muito. Também. Eu você pega com medo, velho. Caraca, mano, dinossauro de verdade, como que conseguiu isso? Cara, táxi lá, pelo amor de Deus, aquela ideia é maravilhosa, perseguir. Vocês sabem que tem muitas pessoas que acharam que existia isso mesmo. Que foi. Mentira. Sim. É verdade. É porque foi muito novo, cara. Isso virou notícia, assim, na época se procurar. Eu perguntava pra minha mãe, cara, eu falava assim, mãe, como é que eles botaram o dinossauro de verdade no filme e tal, sabe? Porque o filme conta, ele tenta fazer uma espécie de documentário de que foi achado um material genético e se conseguiu reproduzir. Então as pessoas imaginam que isso aconteceu de fato. Os caras fizeram isso num parque. Então isso, a força do imaginário que foi acionada ali através daqueles efeitos visuais é muito grande. É uma coisa que mexeu demais com as pessoas, e pessoas ingenuamente pensavam isso. Dá pra dizer que eu ficava com medo, eu perguntei pra minha mãe, eu ficava assim, mãe, como é que eles fizeram isso, mãe? Dinossauro existe ainda? Como é que é essa parada, cara? Eu acho que o efeito, esse que o Nando tá descrevendo, ele só não foi tão grande quanto aquele negócio do Orson Welles na rádio lá, no Marte Ataca, né? Que o pessoal achou que tava tendo invasão assim, mas... Pois é, agora, mas acho que se fosse... Eu queria falar que dá para dizer que os efeitos de Avatar com 3D e tudo não chega nem aos pés da revolução do imaginário que foi o Jurassic Park. Da experiência, né, cara? Da experiência, então. Sim. E vocês da tecnologia, aquilo lá. Exatamente. Vocês contando essas experiências, tem um outro detalhe interessante, né? Que hoje você não vê mais no cinema. Né? Nós íamos para o cinema com a dúvida, a gente deixava a dúvida fora do cinema. Então, a narrativa a gente acreditava. Tinha um tom realístico ali impressionante, né? Hoje já não é mais assim. Né? Esses dias, alguns meses atrás, estava no shopping com a minha esposa. Falei, cara, vamos perder o nosso tempo agora? Tá passando aqui Mulher Maravilha 84, cara. Perdeu tempo. Perdeu bonito. Aí olha que engraçado. A gente entrou lá no cinema, né, para assistir. Eu juro, isso aqui é real. Eu sou testemunha ocular do fato, hein? Deu 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de filme, começaram a levantar e sair do cinema. Caraca. Porque o negócio não tem nenhuma beirada de realismo. Não. Porque perceba, a narrativa do cinema ela é sempre mítica, então tem fantasia. O problema é que você não consegue mais deixar a descrença do lado de fora do cinema. Você já vai descrente. Você já olha para a narrativa ali duvidando da narrativa. Então a galera fala, não dá para ver isso daqui. Aí levantamos e muito forçado, saímos também. Terminamos a pipoca e saímos. Coisa que no dinossauro não acontece. Não, exato. Eu acho, inclusive, vou proclamar uma outra heresia aqui, né? Eu acho, inclusive, que um dos grandes precursores, né, de transformar o cinema em uma coisa absolutamente fora de qualquer possibilidade de suspensão da descrença, né? E você ficar ali como que só, que efeito maravilhoso, foi a porra do James Cameron, né, cara? Eu já falei isso pro pessoal, assim, Titanic é Avatar, cara. Assim, só uma forma de você, assim, olha o que esse cara conseguiu fazer e tal. Porque não era o efeito que o Jurassic Park tinha. A verdade é que alguém fala, pô, mas Titanic é mais filme que o Jurassic Park, foda-se, né? O Jurassic Park, ele conseguiu um efeito de identificação com narrativa, né? De você entrar ali, né, com
com todos os pavores, porque tinha toda essa coisa, né, de engenharia biológica, que era uma possibilidade ali que se discutia muito ali, né? Vamos lembrar, né? Ovelha Dolly, essas coisas todas foram... Exatamente. Não, e o Oscar deu prêmio para o Titanic de melhor filme, sendo que o James Cameron, na tentativa de fazer isso que você acabou de expressar muito bem, ele tinha conseguido seu ápice, na minha opinião, em 92, com o Exterminador do Futuro 2, pô. Ele faz ali o Exterminador do Futuro 2, que é um bom filme. Que ali você precisa de uma narrativa mais ou menos montada para colar lá no Exterminador do Futuro 1, o que ele consegue até com uma certa maestria, cara. Só que aí aquilo que ele estava tentando ainda não era o Exterminador do Futuro, né? Ele teve que triunfar lá no Titanic e no Avatar, né? O que acontece, Titanic, cara? é bem o que é, né? Um naufrágio mesmo, né? Boa. Assim, fazendo uma análise assim um pouco mais filosófica da coisa, assim, o que acontece? No Titanic eles premiaram a forma e não o filme, não assim aquilo que se premiava antes, que era a mensagem, o roteiro, quer dizer, toda a mensagem que atravessa assim uma série de elementos psicológicos, sociológicos. Não, é a forma. O Titanic ganha 11 prêmios. Ele é indicado, se não me engano, a 13. Tá? Ele ganha 11. Ele equipara-se ao Ben-Hur. Ben-Hur tinha sido o filme mais indicado. Tá? O que é uma ofensa em si, né? Pois é. E é uma ofensa. Nesse sentido, ele é uma ofensa, porque ali vira a chave do cinema. Tá? O Titanic é o vencedor do Oscar de 98. Tá? Da década. Ele só não perde em qualidade, eu acho que em qualidade não, mas assim, aquela coisa do mais filme, sabe? Ele só não perde em mais filme pro seguinte, pro de 99, que Shakespeare Apaixonado. Quer dizer, ele abriu a porta pra porcaria. Entendeu? Olha isso, cara. E ganhou, né? Nossa, quer dizer, então assim, afundou o navio no cinema aí. Eu gosto muito da sequência dos anos 90, da premiação do Oscar, tá? E aí, claro, a gente pode divergir que talvez não seja o melhor filme do ano mesmo, mas ela é justa, ela é honesta, certo? Então você tem Conduzindo Miss Daisy, que essa talvez não seja talvez a grande Conduzindo Miss Daisy talvez seja o mais questionado, tá? Mas depois você tem Mas é um belo filme, né, cara? É um belo filme, mas existiam outros filmes concorrendo também, muito bons, mas é um belo filme, de fato é um belo filme. Mas aí, enquanto aquela coisa, eu gostei quando tu falou, Hugo, do mais filme, né? Eu não sei qual é o quesito para usar isso, mas eu penso nisso também. Tem filme que é mais filme que o outro. E aí, então na sequência a gente tem 91, que é Dança com Lobos, tá? Que é um filme fantástico, é um filme assim que fala sobre o western, fala sobre um tema que é muito pouco abordado nos filmes, que é essa coisa de voltar para si, do eremita, tá? Cara, quando tu consegue ligar Os Padres do Deserto, certo? Ao Dança com Lobos, o filme fica melhor. Então tu consegue entender um pouco isso, né? Quem eu sou. O herói solitário, né? O herói solitário, isso é fantástico, tá? Quero ver ele já não Pois bem, em 92 a gente tem uma obra que é depois de O Exorcista, para mim, a grande expressão do mal do cinema, certo? Que é O Silêncio dos Inocentes. Então, assim, a gente tem, em 93, a gente tem um filme fantástico, assim, também, que a gente achava que não saía mais nada ali do western, que é Os Imperdoáveis. 94, Lista de Schindler. 95, Forrest Gump. Forrest Gump é o coração do cinema dos anos 90. 96 a gente tem, se não me engano, agora eu confundo, O Paciente Inglês, eu acho. E 97 é o Coração Valente. Se não é um, é o outro, ao contrário, tá? E aí, 98, a gente tem, então, o Titanic. Então, o Titanic... mas a gente viu que depois do Forrest Gump, a coisa foi... Quer dizer, O Paciente Inglês não é um filme que é tão... 96 foi o Coração Valente. Coração Valente, tá? Então, o Coração Valente. E 97, o Paciente Inglês. A coisa, depois do Forrest Gump, caiu um pouco. São filmes bons, mas são filmes muito específicos, muito pontuais, que chamam a atenção de pessoas de um modo muito específico. E aí, Titanic, a gente tem
esse louvor à tecnologia, à forma. E o cinema não é só forma, né? Quando o cinema se torna só forma, ele perde uma capacidade incrível de comunicar que ele tem, que é a gente conseguir ver ali expressões humanas que nos identificam, que nos fazem dizer, eu sou aquilo ali sou eu. Isso é o que faz, por exemplo, isso é o que o Jordan Peterson fala, isso é o que o Jung fala, isso é o que a gente, né, quando pensa sobre arquétipos, fala, né? A gente enxerga naquela realidade algo que faz com que eu me ligue de tal maneira que eu perceba que a ação daquele personagem, ela diz muito sobre mim. Então, eu consigo fazer reflexões profundas sobre isso. Eu consigo dizer, Sim. olha, eu preciso tomar uma outra atitude da minha vida, porque eu consegui perceber através daquele personagem, daquela narrativa, daquela história, que a minha vida pode estar indo ralo abaixo. Ou existem elementos humanos tão altos, tão belos, tão assim, capazes de entrega de si mesmo, que eu quero ser, né? E eu sinto vontade de ser. Então, quando a gente enxerga isso nos filmes, nos personagens, o filme faz aquilo que quer dizer, ele cumpre o seu papel de fato, né? Sim. Que é nos ligar de modo assim muito mais íntimo, muito mais arquetípico, uma ligação muito mais assim da alma, dos pensamentos e daquilo que é o próprio homem, né? É aquela experiência que transcende, né, Nando? Acho Exato. que essa é a experiência que transcende. Até mesmo quando a gente pensa em cinema, penso, por que eu vou ver um filme e eu não vou ler um livro, né? Por que eu tenho que assistir? Por quê? Porque a gente vai de encontro a uma experiência, né? Não que o livro não te traz uma experiência, ele traz uma experiência, mas o filme ele te traz uma experiência que muitas vezes transcende mesmo, né? Transcende, te leva à reflexão, te leva à interiorização mesmo, né? Causa uma mudança mesmo, né? Te toca profundamente. E quantas experiências a gente não tem aí com filmes, cara? E o engraçado é que essas experiências são, pelo menos as minhas, né? Porque eu sou dos anos 90, né? Não sou de antes disso, então posso falar, né? Por mim, mas as maiores experiências que eu tive com filme, com cinema, foi dos anos 90, né? Não foi depois disso. Isso é triste. Até mesmo porque parece que começa, nos anos 90, ele começa a preparar também um terreno, uma palavra que já existia, né? Mas talvez ela comece a popularizar um pouco mais nos anos 90, porque ele começa a preparar o terreno para ela, que é as blockbusters, né? É quando surge essa expressão. É como se os anos 90 ele fosse ainda um resgate profundo, mas ainda existe uma tendência que vai puxando. E quanto mais vai se aproximando dos anos 2000, mais vai puxando para esse lado mais blockbuster, né? Portanto que o Titanic, ele é uma referência de blockbuster mesmo, né? Todos esses filmes que a gente falou, a gente consegue considerar hoje como blockbuster, mas até então eles não existia uma fórmula, eu sigo essa fórmula. Então Jurassic Park seguiu uma fórmula de um filme antes. Não, Jurassic Park foi a fórmula que muitos filmes outros, né, tentaram seguir. Então Titanic, ele acaba criando essa fórmula fechada megalomaníaca, né, de efeitos visuais e tipo que não apelação para emoção também, né? Tem muito disso. Você percebe que tudo isso, não que eu não goste de trilha sonora de filme, eu gosto, mas um blockbuster, que é uma coisa mais popular, né? Que te traz ali um retorno, um sucesso financeiro maior. Então eles meio que começam a criar mesmo filmes com essas técnicas de marketing mesmo, né? Para causar emoção mesmo, para trazer público, para trazer dinheiro, e é isso. E o Titanic, ele tem todos esses pontos, seja da grandeza do negócio, seja dessa apelação emotiva, seja também da música chiclete, né? Que, pelo amor de Deus, né? Então, acho que vai criando uma fórmula ali de blockbuster mesmo, né? E que depois, nos anos 2000, acaba perdendo, não 100%, a gente ainda pode, tem filmes ali que são muito bons aí de 2000, mas que perde muito mesmo. O que os anos 90 trouxe como um resgate foi meio que um suspiro que depois se afundou de novo, né? Porque foi período de transição, né? Período de transição ainda recorre a algo que aconteceu e algo que está para acontecer. Ele vislumbra o futuro e ainda, de certa forma, está no passado. Exato. Por isso que é até meio confuso, né?
Acho que por isso que é até meio Exato. confuso. E uma coisa interessante sobre o Titanic também, eu particularmente eu gosto de Titanic, eu acho que ninguém mais aqui além de mim gosta, mas gente, é um romance difícil não gostar. Mas, Não é assim, verdade, assim, ó, o Fernanda, o Titanic é um assim, ó, aí que tá, o Titanic ele é um grande filme, certo? O Titanic ele é um... Nando, você está man interrupting? Aquela não é o seu lugar de fala. Cara, Hugo é demais, cara. Muito bom. Fernanda, desculpe, então, não é meu lugar de fala, Não, vou pular Pode fora aqui. falar. Ele tá meio Não, eu tô vermelho. zoando, pode falar. Muito bom. Não, mas assim, ó, eu vou devolver pro Fernando. Eu vou devolver pra Fernanda assim. Muito Fernanda, bom, cara. não, porque a gente tinha a Lígia que ia participar conosco aí, acabou não participando. A Lígia também defende o Titanic. Mas assim, ó, o Titanic é um grande filme. Entretanto, ele tem essa quebra, né? Ele, enquanto história do cinema, a gente precisa citar o Titanic. Sim, O filme, ele, assim, inequivocamente, o Titanic ele é um marco da história do cinema. Mas ele quebra e abre portas para algo que viria. Se não fosse o Titanic, seria outro filme. Isto que nós estamos vivendo, quer dizer, a tecnologia é muito grande, é inevitável. Os caras precisam colocar o que hoje, por que para o Lucas as grandes experiências cinematográficas para ele foram dos anos 90? Porque os anos 2000, os anos 2010, eles são um saco de gato. Ali, cara, tu não consegue ainda dividir, tudo separar exatamente ainda. Talvez tu consiga ali no início dos anos 2000 separar alguma coisa, mas depois tu não consegue mais, é muito parecido, né? Porque ainda não se conseguiu aperfeiçoar o roteiro, a mensagem, essa transcendência com a tecnologia. Isso é difícil mesmo. Mas segue, Fernanda, desculpa te atrapalhar. Imagina, esquenta a cabeça. Não, então, eu gosto do Titanic, mas a gente não tem como negar que o Titanic, eu fui assistir, eu não assisti nos anos 90 o Titanic. Faz, 4 anos que eu assisti o Titanic, tá? Pela primeira vez. Essa é a realidade. Então, a minha experiência com o Titanic foi, cara, isso é um filme cult. É o começo dos filmes cults que a gente conhece hoje. Por mais que seja um blockbuster, ele é um filme muito ligado à estética. Então, ele quer fazer coisas grandiosas, ele se preocupa muito com o figurino, com falas bobas até. Então, que é muito da pegada que a gente vê hoje nos filmes cults que concorrem ao Oscar e que não me desce, inclusive. Fez marketing, né? Basicamente isso o filme. Então, e assim, isso é uma coisa que me incomodou no Titanic. Eu gostei como filme, como entretenimento, mas ele não se compara a outras obras dos anos 90 que você assiste e que você tem uma experiência mais profunda. Não, ele é um filme que eu assisti, acabou, e eu falei assim, nossa, não acredito que esse cara morreu. Eu fiquei assim, não faz sentido isso pra mim. Ó, spoiler, hein? Putz, grita. Que spoiler, então, hein? Ele igual se preocupa... spoiler de Paixão de Cristo. Ele se preocupa demais com a estética, e isso pra mim é um problema muito grande. E um outro detalhe do Titanic que é muito ruim é que o Titanic ele começa com essa questão ele deixa muito clara essa luta de classe. Então, quem é bonzinho é só os pobres que estão lá, eles que sabem se divertir. Os ricos são todos os vilões malvados e um querem roubar o lugar do outro. E eu falei, gente, peraí, não... Quando eu assisti, aquilo já não cola, entendeu? Pode ser que a primeira vez que a pessoa tenha assistido no cinema, nos anos 90, tenha causado um verdadeiro impacto. Mas para mim hoje, quando a gente já tá calejado desse tipo de coisa nos filmes, fica forçado, fica ruim. Então, apesar de eu gostar do Titanic, achar um filme que vale a pena assistir, porque tem um romance, tem um figurino legal, acho bonito o figurino, gosto das músicas, mas ele valoriza muito a estética e ele já começa com essa ideologia, ele já começa a trazer essa questão mais luta de classes dentro do cinema que a gente não via tanto antes, né? Perfeito. Não, essa coisa do amor marginal, né? A mulher que não é satisfeita pelo rico, aí vem o pobre lá, não, olha só, eu que sei o que é vida, ela vai lá e colocar a mão no vidro, né? E tipo assim, pode ter sido original na primeira vez, mas agora eu só lembro disso desse filme. No vidro embaçado. O que marcou o menino? Você viu, eu lembro imaginário. Cara, eu vi Titanic no cinema, então assim, o Titanic, cara, e
ele é um filme que, por exemplo, ele gerou assim filas e filas de bilheteria. Eu não sei agora em que escala de bilheteria que ele se encontra. Mas no Brasil ele tinha filas, assim, quer dizer, a próxima sessão já estava ali pronta para entrar em fila quando iniciava o filme anterior, entendeu? Os caras, era uma coisa nesse sentido. Eu tenho algumas experiências interessantes sobre eu ir ver filme, assim. Por exemplo, eu vi Dança com Lobos com 6 anos de idade no cinema, cara. Filme de 3 horas. Quer dizer, não existia essa de classificação. Meu pai e minha mãe me levaram e dane-se, pega a bala. Tá entregando a idade legal. Então, assim, e eu tenho memória disso. Mas, assim, o Titanic, cara, o Titanic, ele tem, então, essa coisa de ser meio que uma revista, sabe? Quer dizer, as pessoas falavam sobre o filme, sobre o romance, sobre o desfecho do filme na fila, antes de ver o filme. Pessoas viam várias vezes seguidas, porque o filme gerou essa capacidade de envolvimento emocional, porque o mundo, naquele instante, era um mundo que se globalizava, então os grandes astros, eles eram muito próximos, né? A gente queria saber sobre a vida deles. Assim, o cinema já viveu isso na década de 50 e na década de 40. Na década de 50 e de 40, por exemplo, quando se fazia os pares dos filmes românticos, se imaginava o impacto que ia acontecer neles, né? E volta isso a acontecer de novo nos anos 90, né? Essa proximidade com os atores, né? O ator e o personagem se confundem em certo aspecto, né? O galã Leonardo DiCaprio com o personagem, o Jack, né? Então, tem essa coisa que aproxima principalmente o jovem, o adolescente e as pessoas que se ligam nisso, né? Então, ele executa muito bem esse papel. Então, assim, sobre o Titanic dá para falar muita coisa. O Titanic, assim, ele é realmente um filme que a gente não pode passar desapercebido por ele. Mas o fato é que ele inaugura algo que talvez tenha sido algo que caiu a qualidade do cinema, né? Isso a gente precisa apontar. Mas, Fernanda, assim, ó, eu tenho uma amiga que ela é fãzíssima de Titanic, certo? E assim, ela aponta isso aí que tu falaste, do figurino, assim, ela acha assim que... Então, ela diz assim que as pessoas ali... o estudo de figurino foi uma coisa assim profunda e tal. Então, é realmente muito interessante isso. O interessante... Terceira maior bilheteria da história. Aí, terceira. Muita coisa. Até hoje. O interessante de você estar falando isso, Nanda, é que com o Titanic, acho que acontece também uma outra transição, é que o Titanic ele é um filme chapado. Ele se apresenta materialmente e é aquilo ali mesmo. Aí, tipo assim, não adianta vir aqui buscar profundidade. Não tem camadas. Isso, não tem camadas. Não adianta vir aqui buscar estrutura, metafísica, essência dos personagens. Não precisa. Uma narrativa invisível. Não vem procurar. Porque os outros filmes, até o Titanic, na década de 90, os anteriores ao Titanic, eles te convidam a isso. Sim. Eles têm uma narrativa para te convidar para algo mais essencial que está invisível, que não está nesse plano material mais chapado, né? Você pega, sei lá, o Gênio Indomável, pô, ele te convida, né? Tem algo aqui que você vai ter que cavucar enquanto espectador, tá? Sei lá, o Cabo do Medo, sei lá, o Silêncio dos Inocentes, são até o Rei Leão. A gente não falou aqui. Mas o Seven, o Clube da Luta, por exemplo, David Fincher, são icônicos dos anos 90. Sim. Exatamente. Então sempre é esse convite. Pois é, tem esse negócio que eu gosto de usar como referência é o teste do tempo. Né? Quando você vê um filme e você espera o tempo passar e você vai ver o quanto você ainda dialoga com ele. Né? Vocês deram como exemplo lá atrás, o Silêncio dos Inocentes, que eu fiquei me coçando aqui para falar, né? O Nando falou sobre o problema do mal, né? Que se você pega lá no Exorcista, você tem aquele mal, né? O mal absoluto, né? O mal pessoa, mal, né? E no Silêncio dos Inocentes você tem ali um escarafunchar dentro da mente de alguém mal. Né? E o conflito de mal entre mal. Inclusive é um filme absolutamente politicamente incorreto, né? Porque você tem um vilão trans, né? É complicado pra caramba. Não, um filme desse hoje em dia, cara, nossa. Não sei como não cancelaram o filme, né?
É porque um deixaram filmaço, passar. não Como tem é que a gente como. falava mesmo? Falha na Matrix, né, Valéria? Isso. É falha na Matrix. Esse tipo de coisa é falha na Matrix. O pessoal não percebeu ainda, né? Vê quanto tempo demorou para cancelarem o vento levou, né? Não Pois conta é. não conta não. Pois é. Pois é, cara. E no Silêncio dos Inocentes, é engraçado porque você tem ali um conflito muito claro entre o indivíduo que tem uma mente que exterioriza o mal e o espectador dessa maldade é a pureza. É uma mulher mais ou menos pura que carrega um passado meio mal resolvido, né? E aí quem toca ela e quem busca esse passado é o psicopata, cara. Isso é um negócio incrível no filme. Isso é incrível. É uma coisa muito louca. Muito bem feito, filme. Aliás, assim, alguém que já teve a oportunidade de ler... Não, esse filme mereceu uma análise de um filósofo, né? Alguém teve a oportunidade de ler o texto do Olavão sobre o Silêncio dos Inocentes? Não, cara, não li. Não, pô, tá nesse livro aqui, Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho mania de perder meus próprios livros, mas tá aqui. Você vai encontrar ele na Dialética Simbólica. Acha na internet. Acha na internet. Acho que acha o livro mesmo na internet, mas aqui, ó. O texto, no caso. Isso. Tá aqui, ó. A Dialética Simbólica. O título, inclusive, do texto é... Olha só, o título é bonito pra caramba. Símbolos e mitos no filme Silêncio dos Inocentes. Caramba. Excelente texto. Nossa, uma coisa impressionante, assim, vale muito a pena. Você vê você vê a profundidade do negócio, né? Em compensação, a gente falou no começo que eu sou o cara que mais fala as besteiras. Enquanto vocês iam falando, eu fiquei pensando em duas coisas aqui. Primeiro a gente tá disputando bem aqui. Eu fiquei pensando que o Titanic ele inaugurou, né, essa fase mais técnica e com menos profundidade no cinema, mas ao mesmo tempo inaugurou a busca pelo Oscar do DiCaprio também, não fiquei pensando, né? Porque ali foi o começo da saga. Eu torci durante um bom tempo, mas depois que ele ganhou, eu falei, cara, ele não podia ter ganho nunca isso. Aqui, cara, eu tento separar o ator Leonardo DiCaprio com a figura da pessoa Leonardo DiCaprio, porque eu gosto muito das atuações dele, mas, pô, cara... Mas a pessoa... Eu gosto do DiCaprio agora já não... O DiCaprio velho é o DiCaprio, cara. Porque no início ele tinha aquela coisa de rostinho bonito e tal, mas o DiCaprio velho, cara, é mestre. Tanto é que ele como galã no Titanic, não cola, porque, assim, não cola. Ele tem um rosto muito, muito infantil, né? Então ele tem uma narrativa que não cola na parede, assim, tem um negócio descolado ali que eu não sei o que é. Olha, vocês dizem isso, eu não vou falar nada. Pra mim, cola sim. Cadê a menina que tá aqui também? Esse é o cara, aquele era o cara que não segura a mulher no colo quando ela desmaia, cara. Bem provável. Cara, a evolução do cinema, a partir dos anos 90, pegar o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, pegar mais um ou outro ator aí, cara, tu conta a história da evolução do cinema dos anos 90, anos 2000, através dessas figuras. Porque eles carregaram piano. Dá pra contar só com o Brad Pitt, né, Nando? Cara, eu sou fãzaço do Brad Pitt. Fãzaço. Né? O Brad Pitt é monstro, cara. E demorou muito, muito, muito pra ganhar um Oscar, cara. Então, assim... ganhou agora, né? Ganhou agora. E o DiCaprio também demorou bastante, cara, com excelentes atuações. Então, assim... Cara, os anos 90, ele nos aproxima, de certo modo, desses atores, né? A gente eu volto a falar, isso é muito parecido com o que acontecia nos anos 40, nos anos 50. Né? Os atores, eles eram próximos, as pessoas conheciam a vida dos atores, queriam saber sobre eles. Isso acontece a partir dos anos 90 muito, muito forte novamente. Então... por isso são duas. Eu acho que são duas eras mágicas do cinema. Né? São duas eras mágicas. Os anos 90 e tudo o arredor ali, talvez um pouco 70, 80 e tal, e 40 e 50. Então, são duas eras diferentes, mas duas eras que nos aproximam demais desses personagens. E a gente, cara, tem que tentar ter uma ideia que é a seguinte, ó, isso é difícil de fazer. Esses caras contam histórias
onde bilhões de pessoas, talvez, um dia vão ver os filmes, né? E isso fica ad eternum, né? Ali registrado, cara. E isso é de uma força enigmática, de uma força misteriosa que a gente não consegue perceber o quanto aquela figura, aquele homem, que é aquele ator, ele influenciou, talvez, de certo modo, algo da história da humanidade, assim, né? A gente é ligado nesses caras de um modo muito profundo, né? Muito profundo. Sim. E isso é interessantíssimo quando a gente consegue entender a dimensão dos grandes atores do cinema. Tu quer ver, Nando? Só para não perder a deixa desse negócio da influência, né? Vamos dizer, de como que aquilo, de certa forma, irradia, né? Pela trajetória da civilização, nem que seja no campo de abertura simbólica. Veja o final do Clube da Luta, né? Aquela destruição, né? A contemplação da destruição da civilização. Pouquíssimos anos depois, você tem 11 de setembro de 2001. Uhum. Perfeito. Cara... Se o cinema imita a vida, e no caso é a vida imitando o cinema. A vida imitando o cinema. A gente já está em 1h05, Lucas. Pois é. Então, ô Nando, eu ia até falar, porque do jeito que a gente está falando aqui, acho que nem precisa de parte 2, cara. A gente está emendando aqui, tá falando, e não sei se existe a necessidade de parar isso aqui e entrar em outro, entendeu? Eu acho que não. O que você acha a partir de agora, a partir daqui, o que dá para seguir, entendeu, Paulinho? Eu acho que não. Assim, ó, se tu topar, não sei, tu vai dividir, então, provavelmente esse podcast aqui, né? Não, eu tô pensando em não dividir esse podcast. Do jeito, pelo menos, assim, é que a gente ainda não terminou, né? Então tá, então vamos finalizar ele, cara, vamos... Uhum. Então vamos finalizar, vamos trazer algumas obras aí, de repente, pra gente falar sobre elas, talvez mais especificamente. Mas não se demorar demais e para não atrapalhar o trabalho de vocês também. E eu acho que então não divide, cara. Mas assim, é isso aí. É isso aí. Mas assim, a gente... Fala aí, Bruno. Fala aí. A gente está falando dos filmes bons da década de 90, eu quero falar um filme ruim que eu gosto muito. Sempre tem, né? Pô, mas ficou tanto tempo falando do Titanic, cara. É que Titanic ele não gosta. Ele não suporta Titanic. É um filme ruim que ele gosta, né? Tem um filme ruim que eu gosto muito, que é um filme que, tipo, é blockbuster, ele já entrou já é final da década de 90, ele já entrou naquela leveza da década de 90, dos blockbusters, mas que, putz, eu assisto sempre e eu gosto pra caramba, que é a Múmia, cara. Pô, o Brendan Fraser é fenomenal, eu gosto pra caramba da Múmia. Final de anos 90 ali, aquele filme me marcou. Ele meteu a múmia na parada, velho. Meti a múmia na parada, porque, cara, não sei, tem um filme que é muito louco, né? Eu sei que é ruim, eu assisti várias vezes, eu sei que... Ele gosta mesmo, toda vez que passa ele assiste. Mas o ator é muito honesto, aquele negócio parece letra de Cannibal Corpse, né? Que devora os besouros devorando as pessoas. Aquilo lá é terrível, cara. Eu lembro assistindo aquilo lá, tipo, era criança praticamente, né? Eu fiquei com medo daquele filme quando era criança. Mas aquele filme me marcou, porque eu acho que eu sou muito, não sei, agora marcou, não quero ofender ninguém, mas acho que eu sou meio novo na Indiana Jones. Então, o Indiana Jones é a Múmia, entendeu? Tipo, aquele filme de aventura. Fica desculpando. O meu Indiana Jones é a Múmia, velho. Não, é genial, velho. É isso. Eu tinha que trazer, porque é um filme que eu gosto pra caramba e ninguém dá nada pra esse filme. Eu tenho a imaginação aqui que ninguém vai dar nada pra esse filme aqui também, não, cara. Parabéns. Bruno, parabéns pela originalidade, hein? Original, cara. Original. É isso, agora vamos falar de filme bom também. Eu acho que nos anos 90 a gente tem que coroar alguns diretores, assim, né? Então, isso que eu ia falar, poderia falar dos diretores e da obras deles, né? Porque vocês estavam falando sobre construir a história, cara, e o que esses diretores fizeram, né? Porque tem muito ator aí, por exemplo, a gente tava falando aí de um Leonardo DiCaprio da vida, e não tem como não falar do Scorsese, entendeu? Exatamente. Então... Isso sempre aconteceu, né, cara? A adoção de diretores
aos atores. Isso aconteceu com em todas as décadas do cinema. Os caras adotavam, os grandes diretores adotavam seus atores, e isso aconteceu com o Scorsese e com o DiCaprio. Mas assim, por exemplo... Scorsese e De Niro, né? Scorsese e De Niro, né? Opa. Scorsese e De Niro acabou a bateria do... Foi a bateria. Esperou. Que dó, aí. cara. Acabou a bateria. Vamos ver, ele tava volta, no fone. Tomara que ele volte. Ele volta. Fala, O Sérgio Hugão. esperou o Leonardo DiCaprio ficar velho, né? Reparou? Pra quê? Uai, pra virar o muso dele no lugar do De Niro, né? É verdade, não, é verdade. Sim, o De Niro, e o DiCaprio, eles são assim, os grandes assim, atores, né, dos filmes do Scorsese. Mas então, a gente tem o Scorsese, tem, poxa, aqui, Spielberg, não dá pra, Spielberg dos anos 90, anos 80, eu acrescentaria aí, cara, ó, tá voltando o cara aí. Voltou o Varela. Caiu. Caiu literalmente, Varela. Falando dos diretores aí, então. O Spielberg, que a gente não pode falar dos anos 90 sem falar do Spielberg. O Scorsese, o David Fincher, que eu acho que ele é um cara assim que tem a gente falou do Clube da Luta aí, por exemplo, né, do Seven. O Seven, cara, a partir do Seven, a partir de O Exorcista, todos os filmes de terror se basearam no Exorcista em algum aspecto, tá? Isso é ponto comum. Todas as pessoas que analisam cinema dizem isso, tá? E a partir do Seven, os filmes policiais se basearam no Seven. Isso é muito interessante, tá? Os filmes policiais que tem mais camadas, né? Não só, não é aquele, não é os filmes do Mel, no Tira da Pesada, né? Nem mesmo, exatamente, nem mesmo os do Mel Gibson lá, Duro de Matar, né? Die Hard e tal, né? Então, a gente tem o David Fincher, me ajudem aí, cara. O Scorsese, Tarantino. Coppola também, que tem a sequência, né? Tem a sequência Coppola. lá. O Coppola porque você vê alguns que parece que nasceram de certa forma ali, né? Nos anos 90, né? Você vê o David Fincher mesmo, né? O Tarantino, assim, a década de 90 foi a década em que os caras, assim... É claro que o Tarantino não é exatamente um diretor que ele sempre foi um cara underground, de certa maneira, né? Ele passava ali, vamos dizer... É uma narrativa paralela, de certa forma, né? Porque ele tem o filme dele, de certa forma, não tem tempo nenhum, né? Ele tá no faroeste, na China imperial, e nos filmes de terror italiano, tudo ao mesmo tempo, né? Aquele caos, né? Mas o Tarantino é o Tarantino, mas é década de 90. Né? Eu, particularmente, eu tenho uma predileção pelo David Fincher. O Tarantino parece que faz os filmes e fica rindo da gente, né? Por trás. Eles achando que é filme sério. Exatamente. Não, o próprio Terence Malick, que tem filmes dos anos 90, por exemplo, além da Linha Vermelha, o Sam Mendes, que é o diretor do Beleza Americana, que para mim, Beleza Americana, eu vou roubar um minuto do podcast aqui para falar do Beleza Americana. Faz a sua declaração para Beleza Americana. Beleza Americana, se os anos 90 tentam dizer quem é o homem, em algum modo, esse homem do século XX, sabe? Como a gente falou antes, o Beleza Americana, ele tenta, de certo modo, ratificar isso. Quem é esse homem e o que está por vir, né, na sociedade, nas relações humanas, nas relações familiares, nas relações sociais. Beleza Americana, ele é um filme que ele desculpe o filme, ele é um filme que ele corta isso aí depois, por favor, Lucas, né? E quando eu falei nuances também, corta depois, porque é nuances, tá? Desculpa. O Beleza Americana, cara, ele traduz
essa angústia, né, que se criou no homem através desse acúmulo de facilidades, esse acúmulo de distanciamento entre as pessoas, né? As facilidades, a tecnologia criou esse distanciamento entre as pessoas e ele é esse reflexo do vazio. É muito interessante. Porém, ele é um filme que eu gosto de usar essa ideia. Ele não deixa se romper. Existe um fio de esperança ali, porque o personagem principal, com Kevin Spacey, ele, antes de morrer, ele percebeu que a vida dele estava sendo uma porcaria, né? E ele teve um insight, ele teve uma capacidade de análise pessoal, de dizer, olha, isso tudo que eu estou vivendo é postiço, isso tudo que eu estou vivendo é falso, é nauseante, é angustiante, isso não é uma vida boa para ser vivida. E ele consegue fazer isso no meio da porcaria mesmo, certo? Então, esse filme tem essa capacidade de retratar um pouco esse homem urbano, esse homem das relações superficiais, estereotipadas. E ele abre os anos 2000. Ele é o vencedor do Oscar dos anos 2000, certo? Ele é uma espécie de bandeira, uma espécie de start. Olha, eis aquilo que vocês estão se tornando. Eu acho isso muito simbólico, muito simbólico. Genial. Muito bom. Esse é o filme da modernidade líquida. Pô, tá aí o cara que vai dar em uma frase vai dizer tudo que eu falei. O filme da modernidade líquida, exatamente. A gente falou aí um pouco sobre o western, né? A gente falamos aí um pouco sobre esse resgate de temas do mal, né? Inclusive vocês falaram do Exorcista, cara. Nossa, que é isso? Esse filme, acho que foi o único filme assim de terror que eu assim, senti muito medo, e depois eu acho que eles buscaram repetir muito, né, as mesmas fórmulas, aí você vai se acostumando, né? Mas também que é um filme, tanto que estão querendo, que a gente agora tá na era das reprises, né, dos remakes, isso, exatamente, né? Então estão querendo trazer o Exorcista de novo, né? E parece que vai ser uma trilogia, vai ser 3 filmes para contar a história de um. Não sabia então, disso. Né? Acho que Lucas, vai dar muito ruim isso aí. Tu sabe, cara, que existe uma ideia de se dizer qual é o filme perfeito, né? Entre os estudiosos de cinema, e dizem que o Exorcista é o filme perfeito. É mesmo? É o filme perfeito, é o filme que não perde absolutamente nada fica de fora, em toda a iluminação, em diálogo, enfim, é uma coisa impressionante. A cena do padre do lado de fora, segurando a maletinha, aquilo ali, cara, dá vontade de ter na parede, assim, de casa. O problema é que, né, tem o demônio ali do outro lado, então não dá, né, pra... Mas, assim, é um filme que, né, mexeu tanto que até hoje a galera nem gosta muito de falar, né, tipo, tem um monte de lenda urbana por trás do filme, de gente que morreu, né, enfim. Cara, é bem doido mesmo, o negócio. Aham. Mas, assim, e também esse resgate da história, né? Então, os anos 90 foi, assim, especialmente ali Segunda Guerra Mundial, né? A gente fala ali do Resgate do Soldado Ryan, né? Lista de Schindler. E que trouxe, né, muitas coisas que até então não eram muito conhecidas, né, pelas pessoas, assim, o que aconteceu da forma que aconteceu. E também o filme, né, o cinema, ele também é essa experiência, né, de você viver a história também. É claro que tem as liberdades ali também, né, mas você acaba vivendo, você acaba aprendendo muito com isso, né. Mas também, assim, por exemplo, Coração Valente também, né, Coração Valente também, é claro que tem muita liberdade, né, Coração Valente, tipo, não é assim um filme histórico mesmo, né, mas também que, pô, o grito final de liberdade lá, o freedom, né, isso aí ecoa até hoje, né, fica tá ecoando até hoje aqui, né. Vai lá, Varela. A liberdade é icônico mesmo. O grito é icônico também porque simboliza para nós ali a narrativa do mártir, né? Aquele que morre por uma causa maior. É engraçado, isso aí tá meio fora de moda hoje em dia. As narrativas do cinema atual, geralmente, quando vai tratar esse assunto,
Oi? É cringe. Tudo que a gente tá falando aqui né? É, tudo que a gente tá falando né? Queria dizer não, viu? É no mínimo cringe. E quando vai tratar esse assunto no cinema atual, trata de uma maneira muito superficial, assim, e fica um negócio meio batido, meio mal feito, né? E os filmes dos anos 90, não. Por exemplo, O Coração Valente é um filme desse porte, né? Agora, sobre filme histórico, eu até hoje eu assisto, acho que eu já assisti muitas vezes, umas 20 vezes, cara. Lista de Schindler. Porque o Lista de Schindler tem um negócio muito impressionante, que foi uma criação da mente do Spielberg, né, que é sensacional. Que é o fato do filme ser todo em preto e branco, aliás, quase todo em preto e branco, e apenas 2 cenas coloridas, né? A vela no início do filme, que é a mesma vela no final do filme, e o vestido da menininha vermelho, né? Uhum. Porque ali ele conseguiu... Cara, ele teve que fazer um filme inteiro em preto e branco só para que o espectador entrasse na cabeça do Oscar Schindler, que percebe que ele estava com um fio de esperança da menininha sobreviver e daqui a pouco a menininha está sendo jogada, como qualquer outro corpo morto lá, e você só reconhece isso pela roupa vermelha. Então ele teve que fazer o filme todo em preto e branco por conta disso. Não tem outra explicação. Só para você entrar na cabeça do personagem principal e você perceber a crueldade do momento que foi a Segunda Guerra, né? Então, é um filme assim, que me marca muito. São 2 filmes de guerra. Nos anos 80, Platoon, e nos anos 90, A Lista de Schindler, porque foram os 2 únicos filmes que eu apertei o pause assim, para dar uma chorada. Cara. E não, esse é pesado. Muito pesado. Bate lá dentro mesmo. Eu vi gente assistindo esse filme entrando em pânico assistindo o filme, assim, começou a gritar, um negócio... Loucura, cara, não é pra qualquer um, não. Não, o Varela falou que viu 20 vezes, ele perdeu uns 2 anos da vida dele só com Lista de Schindler. Então. Mas eu achei engraçado tu tratar de filme, o filme de guerra dos anos 90, né, o Lista de Schindler, o que trata um outro tópico que de vez em quando a gente conversa também, que a gente falou aqui dos anos 90 como um resgate, né, um ponto de reflexão, né, de ver o que aconteceu até agora, onde estamos, né, onde nós chegamos e para onde nós estamos indo, né? Falamos do aspecto de projeção, né, do aspecto de criar os próximos passos, né? E também tem os filmes dos anos 90 que tomam como ponto de partida eventos anteriores, porém cruciais do século XX, para fazer conexões com o que o homem se tornou depois, né? O Lista de Schindler com a reflexão da maldade pura humana no nazismo e tal. E a gente não pode deixar de falar do Forrest Gump, que ele de certa forma, eu gostei da expressão que o Nando falou, que é o Forrest Gump como o coração do cinema dos anos 90, né? Porque ele faz uma retrospectiva de todos os grandes eventos históricos ali, né? Inclusive tem a própria guerra, né? A criação de certas expressões americanas, certas coisas icônicas, e ali um olhar de inocência que atravessa todo aquele aspecto, como um convite, né? Ou seja, será que você agora que está assistindo e participando dessa experiência estética, será que você também não consegue acompanhar o Forrest aqui num olhar de inocência para tudo isso que aconteceu? Um olhar de criança, para ver se a gente, de repente, faz uns passos um pouquinho menos cagados do que a gente fez até agora? Eu acho que esse é um outro ponto também que é fundamental. Eu gosto de Forrest Gump, principalmente porque se a gente, por exemplo, a gente sabe que o Tom Hanks é um ator ok, né? Não é o Tom Hanks, né? Então, assim, não é nada demais, assim, né? É um ator, né, que faz filme com a Meg Ryan ali, a gente gosta, tá? É legal, de ver detalhes, tá? Agora, o Tom Hanks, ele tem, para mim, ele é um vencedor do Oscar. Ele é um bi-vencedor do Oscar. Mas porque ele entrou em bons personagens, ele pegou bons personagens. E o personagem de Forrest é um grande personagem. É um grande. Se tenta tirar a figura do Tom Hanks, tenta fazer essa imaginação de botar um outro ator ali. Ia bombar igual ou mais. Porque o personagem, ele é excelente. Ele é o personagem do idiota de Dostoiévski. Ele é o personagem. Ele é uma figura do próprio Cristo, de fato, né? Que é o inocente em meio à maldade, em meio à condenação,
Quer dizer, e quanto mais se aplica contra aquele inocente, mais a pureza dele se sobressai, mais a pureza dele abarca as realidades ao seu redor e ele vence as situações. Então, o Forrest Gump, ele tem essa... a gente é isso que eu acho interessante, né? Desculpe gaguejar tanto assim, mas o Forrest Gump, ele traz ainda no coração do diretor, do roteirista, do cara que trabalha com cinema nos anos 90, olha, eu vou comunicar algo para essas pessoas que vai fazer com que as pessoas, com que elas realmente tenham um chamado interior, mudem alguma coisa nas suas vidas. E o Forrest Gump tem essa força. Eu acho importantíssimo assim citar Forrest Gump. Quando a gente for fazer assim uma pequena análise, Forrest Gump tem que estar ali, com certeza. E eu acho que sim, alguma coisa que a gente tinha falado antes, Lucas, né? Eu acho interessante falar sobre citar pelo menos os filmes que são os de segundo escalão, né? Que não são os premiados, mas que são filmes que aí a gente vai descascar as camadas, aí a gente vai usar eles como aulas, né? Como formação em psicologia, como formação em filosofia, como formação em sociologia. Eles são exemplos de peças que podem ser usadas para explicar algo acerca do homem muito central. Então, e aí a gente tem os grandes diretores envolvidos também, né? Os Bons Companheiros do Scorsese é um filme que tem que estar aí, né? A gente falou do Clube da Luta, do Seven. Eu gosto muito, e eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que gosta tanto desse filme, assim, que é o Lendas da Paixão, certo? Eu acho um filme maravilhoso, do ano de 94 também. Quando a gente fala o nome em inglês, soa mais interessante, né, cara? Porque o título em português é meio esquisito, né? Legends of the Fall, né? Que é o Lendas de Outono. É diferente, é melhor. Mas Lendas da Paixão lembra do Sandy Júnior, né, cara? Lendas da Paixão. Cara, eu acho que pode ter sido por isso que o filme não como é que é? Não alavancou aqui no Brasil. Eu acho, eu cara. Nunca pegaria esse filme na locadora, nunca. Nunca pegaria. Mas tem outros, cara, tem outros aí. O Melhor Impossível, do Jack Nicholson. Poxa, tem outros aí, cara. O Pulp Fiction, a gente falou aí do... Pulp Fiction. Que é um retrato do momento ali também, né, histórico. Cara, exatamente. A gente não falou da trilogia do antes, cara. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol. Cara, isso aí também... Ethan Hawke, cara. Porra, vocês já assistiram essa... Sim. É fantástico, cara. Eu gosto muito. Esse filme é sensacional, né? Você pega ali eu vi um diálogo o tempo todo, né, cara? E ele pega, vamos dizer, as fases possíveis daquele amor e tal. E parece assim, um pouco filme de estudante de faculdade humana, né? Porque tem aqueles diálogos assim, meio tipo, todas aquelas coisas malucas que passam na cabeça, né, dos estudantes. E tem umas deixas, assim, se você assiste o filme de novo, assim, você vê a menina que é feminista, mas ela tem um momento que ela faz um questionamento ali, sabe? Que dura 30 segundos, assim, e já passa. Eu acho maravilhoso também. Tem um Sonho de Liberdade, por exemplo, que a gente já fez até live sobre. Então, tem muita coisa legal. Perdida, né? Foi perdido. Tem que fazer de novo, cara. Botar o Varela e fazer de novo aí. Cara. Essa live ficou massa, velho. Bom pra caramba. A gente não falou aqui, cara. Tem o Perfume de Mulher, cara. Perfume de Mulher é um filme... Ué, não travou, cara. Ou só parou porque eu falei um palavrão? Não. Não, você mesmo. Foi só uma interjeição, assim, que eu vibrei com a sua lembrança. É muito bom, cara. É muito bom. Então tem esses filmes aí que são de segundo escalão, entre aspas, mas que também eles têm, assim, essa capacidade de comunicar o que foi esse cinema, né? O Perfume de Mulher, então, cara, se a gente não tivesse lembrado desse filme aqui, se tu não tivesse lembrado, a gente nem se perdoar de não ter falado nele, cara. Exatamente. É um dos favoritos, né? 94 também, né, cara? 94. 92.
pouquinho mais antigo. Não, o Perfume de Mulher é 92, é verdade. O 94 é o Um Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. Acredito que é isso, né? É isso aí, né? Lucão. Desculpa te tomar tanto tempo aí, cara. Não, que isso, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Inclusive, E também não foi tão bom que a gente tem que fazer mais vezes isso aí, hein? tem que fazer mais vezes, exatamente. Tem que fazer mais vezes. Muito bom mesmo. E falar aí depois do 2000, né? Só pra falar mal, só pra criticar. Não, mas Bem que aí a gente fala bem de Senhor dos Anéis. Começo dos anos 2000, aí tem muita coisa boa, né? Tem, sim. Tem muita coisa boa. Mas alguém quer fazer uma consideração final aí pra fechar o podcast? Eu acho que talvez esse podcast seja um convite ao cinema mesmo, né? A gente considerar o cinema como uma arte fundamental para a gente compreender mesmo essa questão da narrativa, da necessidade que o homem tem de contar histórias, né? E também um convite ao espectador a assistir o filme sempre procurando ou reconhecendo no movimento da própria alma aquilo que ele está vendo na tela, né? Eu acho que a função primordial do cinema é essa. Além de que as narrativas que o cinema também às vezes nos mostra nos possibilita uma experiência sem a gente experimentar de fato, o que economiza um tempo e alimenta o imaginário, né? Então, ao invés de a gente passar por todo aquele sofrimento, a gente pode reconhecer alguns sofrimentos que são comuns à vida humana pelas telas de cinema, né? Eu acho que isso é um ponto primordial. E também a importância do verbo mesmo, de contar a história, da gente exercitar, né, esse negócio de tentar contar a história para alguém, né? Tentando construir imagens ao contar a história. Acho que isso é muito importante, porque somente quando a gente verbaliza uma história, aquilo ganha forma, né? Antes disso, não tem forma nenhuma, né? Eu lembro aqui, veio de supetão agora uma lembrança, para a gente ver a importância de contar a história. Eu lembro de um caso que é famoso, do julgamento de Nuremberg, né, já que a gente falou aí de Segunda Guerra, de um nazista que se suicidou durante o julgamento, porque ele antes do julgamento, ele conversou com os seus iguais e disse: olha, eu não sei vocês, mas quando me julgarem e fizerem as perguntas, eu vou falar o que eu fiz mesmo, porque eu tenho orgulho do que eu fiz, né? Eu matei judeu é uma sub-raça, e o que eu fiz está certo, está correto. Então, logo começa o julgamento, ele diz: olha, não precisa me perguntar nada que eu vou falar tudo. Aí ele começa a falar: olha, estuprei judia, matei judeu, assassinei várias pessoas. E ele foi falando com uma voz no início de orgulho, e na medida que ele foi relatando para si mesmo, verbalizando ali aquela história, como se fosse um cinema, né, no meio do julgamento, como se fosse uma fotografia em movimento, ele então começou a ficar com a voz meio embarganhada, né, meio gaguejante. Ele começou, as palavras não saíam direito, e as pessoas entraram ali numa emoção coletiva e começaram a perceber que o negócio era muito mais sério do que elas imaginavam. Então, o julgamento é encerrado naquele dia, ele vai para sua cela, e no outro dia, para a continuação do julgamento, ele é encontrado morto, né? Ele se suicidou e se enforcou, né? Isso mostra como o poder da narrativa, né? Quando aí você conta uma história, aquilo toma uma forma, né? E o cinema, eu acho que é a solidificação disso, né? É a arte final disso daí. Talvez se a gente for escolher uma arte que melhor solidifica uma narrativa, talvez seja o cinema, né? Então é um convite para as pessoas buscarem essas coisas no cinema, né? No filme. Maravilha, maravilha. Então, né, gente, muito obrigado, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Esse podcast foi muito bom mesmo. Eu acho que é um convite mesmo, né? Realmente é um convite para o cinema. É um convite de olhar para o cinema realmente para aquilo que ele é ou deve ser, pelo menos, né? Infelizmente, muita coisa foi se perdendo e se perde muito mais ainda aí com o passar dos anos, né? Mas acho que também é muito mais um movimento nosso, né? De buscar realmente a beleza, de buscar realmente a verdade, de buscar realmente aquilo que importa mesmo, né? Para nós, aquilo que constrói. E como a gente falou durante o podcast, é aquilo que nos leva a uma experiência de transcender, né? De interiorizar. Então, muito obrigado mesmo, né? Foi um papo, assim, maravilhoso. Acho que a gente nunca gravou podcast com tanta gente, né? A gente nunca gravou, tipo, foi uma primeira experiência, né? E nunca tão longo, provavelmente. Eu queria dizer que esse é o maior. Eu acredito que esse seja o maior mesmo. Mas mesmo assim, acho que por tudo aquilo que a gente falou, ainda não foi longo.
por tudo que a dá gente pra falar falou, muito mais pelo ainda. tema. Tanto que a gente já se preparou até para 2 episódios, né? Por conta do tema. Então, acredito que a gente... Acho que foi um tempo bom, assim. Foi um tempo... não é, o problema não é nem a gente, né? Tipo, tá aqui gravando. O problema é só de quem tá escutando mesmo. Mas o assunto, ele é tão, assim, chamativo que não tem como, assim. Eu acho que esse tempo ainda... Ele é pouco ainda pro assunto, né? Mas, assim, muito obrigado, né? Mesmo. É, uma boa introdução, exatamente. Muito obrigado, Nando, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Roberto. Olha, muito obrigado mesmo aí por compartilhar aí o tempo de vocês também, né? Vocês estão falando, o tempo de vocês. Não, mas vocês que compartilharam o tempo de vocês com a gente. Então a gente é muito grato. Isso aí, tempo vale mais do que dinheiro, né? Então, muito obrigado mesmo, assim, né? Pela generosidade de vocês e também por compartilhar com a gente o conhecimento, né? Que também é outra coisa que vale muito, assim. Obrigado mesmo, assim, de coração. O Nando não passou para vocês o valor do cachê, não? O Hugo tá assim, ó, espirituoso a cada dia, né? Mais espirituoso a cada dia. Olha, cara, tu sabe que, assim, agora, não sei se a gente pode conversar um minutinho, assim. Podemos, nós não falamos, cara, por exemplo, assim, do Kubrick, cara. Kubrick dirigiu em 99, de olhos bem fechados. Verdade. Dizer, um dos maiores diretores da história do cinema, ainda dirigiu em 99. Então, cara, é muito bacana essa lembrança também. Mas, assim, ó, Lucas, cara, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder tá falando com vocês, né? O podcast do Bacon, trouxe várias pessoas já, assim, de alto nível, assim, de cultura e a gente poder estar participando, assim, eu digo, principalmente por mim, assim, cara, eu poder estar participando, assim, para mim é um incentivo de a gente poder continuar tentando trazer essas reflexões culturais, o quanto elas podem, de fato, mudar a nossa vida. Eu acredito, de fato, nisso. Convido os guris para fazer os podcasts comigo no perfil do Instagram, e eles têm os perfis deles também. Muito bacana de acompanhar também, e tudo dentro desse trabalho, assim, sabe? De a gente poder olhar para a vida humana, olhar para os movimentos, né, humanos e tentar encontrar ali quer dizer, no final das contas, tentar encontrar um caminho para o próprio Cristo, né? Um caminho que nos leve à salvação, um caminho que nos leve a esse encontro verdadeiro, né? De uma mudança de vida de fato, através de Cristo. Então, se não fosse isso, a gente também não... Eu sempre digo que para mim é um apostolado, né? Trabalhar no Instagram, para mim é um apostolado, e tem muitos, assim, muitos não, mas tem alguns retornos, e principalmente o retorno de eu poder tá crescendo nesse sentido e ver o quanto a minha vida faz diferença, ouvindo o Varela, ouvindo o Hugo, agora convivendo com vocês aí. Nesse período aí tem sido muito, muito gratificante. Maravilha. Então é isso, né, gente? Muito obrigado mesmo, né, mais uma vez. E como o Bruno disse, né, espero que seja o primeiro de muitos outros, né? Exatamente. Né? Quem sabe a gente falou aqui de um panorama geral, a gente pode muito bem trazer qualquer um desses filmes que a gente falou aqui e gravar um podcast, né? Então, fique à vontade. Uma hora e meia fácil, né? Uma hora e meia fácil ainda. Então tem muita coisa aí que dá para vir pela frente, assim, né? Espero que vocês também se sentiram aí confortáveis também aqui, se sentiram em casa aqui, né, no Bacon. Mas muito obrigado mesmo. E agradeço também, né, você aí, o nosso ouvinte, que nos ouviu até esse momento, né, que absorveu de toda essa experiência, de todo esse conhecimento até esse momento do podcast. Muito obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais, nas redes sociais de cada um aqui, o trabalho de cada um vai estar disponível também na descrição desse episódio. Mais uma vez, se você está no YouTube, vai lá no seu agregador de podcast, né? Assim, segue a gente, o Spotify também é possível seguir, então segue a gente. Toda oportunidade de seguir, toda oportunidade de curtir, por favor, né, nos ajude nisso, né? E também você que está no podcast, vai lá no YouTube também, deixa o seu like, se inscreve e ajuda a gente aí a crescer cada vez mais com o perfil. Muito obrigado você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.